Muito bem, bom dia, pessoal. É um prazer aí e peço licença já desde agora para poder estar aí entrando na casa de vocês, né? Vocês nos recebem aí com tanto carinho todos os sábados e nós estamos aí com muito cuidado e com muito carinho também pedindo essa permissão para estar aí no Lares de Cada Um. Quero cumprimentar em especial, como a Nara falou, a família, né, que possibilita que a gente tenha esse momento, que propicia aí aos jovens, né, as mocinhas, os mocinhos, as crianças, aos bichinhos, que eu sei que aí estão também participando, e muito bem. E hoje, olha só, todo mundo agora, voltado para cá, para a gente poder conversar sobre o capítulo do mês. E olha só, o nosso capítulo do mês é o capítulo 7 do Evangelho, e nós vamos dar continuidade, porque ele começou semana passada, e hoje nós vamos continuar conversando sobre esse tema, que é aquele que se eleva será rebaixado, e o capítulo 7 é bem-aventurado os pobres de espírito. E hoje, com esse tema aí, aquele que se eleva será rebaixado, nós vamos conhecer uma historinha onde aconteceu essa situação. Nós vamos falar de um bichinho muito especial que vive na fazenda. Alguém tem ideia que bichinho é esse? Eu vou dar umas dicas. Ele vive na fazenda, já falei, né? Essa foi a primeira dica. Uma dica, assim, que eu acho que todo mundo vai acertar. Ele é um dos primeiros a acordar na fazenda. Qual o bicho que acorda bem cedinho na fazenda? Alguém descobriu aí no chat? Coloquem aí no chat para a gente ver quem é que vai acertar. E olha só, essa situação, já vou fazer aqui um resumo, para a gente prestar mais atenção para ver o que vai acontecer nessa história. Essa situação que aconteceu com esse bichinho, que vamos ver quem que acertou e quem que não acertou aí, ela aconteceu porque ele se achava muito importante que os outros, e que todo mundo ali daquela fazenda dependia dele. Mas aí aconteceu uma situação que ele ficou tão envergonhado e passou a ver que a gente precisa trabalhar a nossa humildade, o nosso amor ao próximo, o nosso respeito e deixar a nossa vaidade um pouquinho de lado. Então vamos lá, parar aí de suspense e conhecer a nossa historinha de hoje. Ela foi tirada desse livrinho, Histórias de Bichos, de Rubem Alves. Então vamos lá, vamos ver quem acertou. O nome da nossa história é O Galo que Cantava para Fazer o Sol Nascer. E eu vou lê-la para vocês. Era uma vez um galo que acordava bem cedo todas as manhãs e dizia para a bicharada do galinheiro: vou cantar para fazer o sol nascer. Todo dia subia no alto do telhado, estufava o peito, olhava para o nascente e cocoricó. Dali a pouco a bola amarela começava a aparecer, até que se mostrava toda acima das montanhas, iluminando tudo. Os animais iam acordando um a um, e logo iam venerar o canto do tão poderoso Senhor Galo. Este, por sua vez, esperava todos chegarem, se voltava orgulhoso para os bichos e dizia: eu não falei? Eu não falei que ia cantar e que o sol ia nascer? Tal poder extraordinário provocava as mais variadas reações, porque todos ficavam ali boquiabertos e respeitosos ante os poderes extraordinários conferidos ao galo, que era cantar para fazer o sol nascer. Ninguém duvidava disso. Tinha sido assim também, com o galo pai, com o galo avô, todos cantavam para o sol nascer. Primeiro, os próprios galos não estavam muito de acordo ali com a partitura do canto. Isso porque não havia um galo só.
Em cada galinheiro havia um galo que pensava a mesma coisa e julgava todos os outros uns impostores. Além do que, não havia acordo entre a partitura. Cada um dizia que a única verdadeira era a sua. Em cada galinheiro imperava o terror. Os galos jovens tinham que aprender a cantar do jeitinho do galo velho. E se houvesse algum que desafinasse ou trocasse as notas sonoras, era imediatamente punido. Muitas vezes a punição era parar de cantar por um tempo, ou, se fosse muito grave, até a panela do dono da fazenda. Depois havia grande ansiedade dos moradores do galinheiro. E se o galo ficasse rouco? E se esquecesse a partitura? Quem cantaria para fazer o sol nascer? O dia não ia amanhecer. E por causa disso, cuidavam do galo com maior cuidado. Ele, sabendo disso, sempre ameaçava a bicharada, para ser bem mais tratado ainda. Olha que eu enrouqueço, hein? Dizia ele. E todos se punham a correr para satisfazer as vontades desse galo. Aconteceu, como era inevitável, que certa madrugada o galo ficou acordado até mais tarde e foi dormir muito tarde. E ele perdeu a hora, não acordou, não cantou para fazer o sol nascer. E o sol nasceu sem o canto do galo. O galo acordou com aquele rebuliço no galinheiro, todos falando ao mesmo tempo. Olha, o sol nasceu sem o galo. O sol nasceu sem o galo, a gente não precisa mais dele. O pobre galo não podia acreditar naquilo que seus olhos viam. A enorme bola amarela lá no alto do céu. Como era possível? Ele teve até um ataque de depressão, coitado, ao descobrir que seu canto não era tão poderoso como ele pensava. E a vergonha era muita. Ele ficava pensando, e agora? Eu sempre me achava o melhor de todos, o que precisava cantar para o sol nascer. E a bicharada, por sua vez, ficou até aliviada, sabia que não precisava mais do galo. Um dia, então, numa manhã, ele despertou de novo cantando. E o peru ali falou, tá cantando para fazer o sol nascer? Meio que fazendo graça da cara do galo. E o galo falou assim, não, antes eu cantava para fazer o sol nascer porque eu era muito orgulhoso, vaidoso, eu era mesmo um doido varrido. Mas agora eu canto porque o sol vai nascer. O canto é o mesmo. E eu virei um poeta admirando as coisas de Deus. Olha só, o galo se achava muito importante. Achava que sem ele o sol não ia nascer. E mesmo assim, o sol nasceu um dia. E aí vamos tentar entender o que aconteceu com esse galo. Primeiro, lá no nosso evangelho, o que será que o evangelho vai trazer para a gente refletir? Os discípulos perguntam ali para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus responde, digo-vos que se não tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus essa frase. E o que Jesus quer dizer com isso? Na verdade, ele tomou a criança como um modelo de simplicidade, de coração puro. Olha só o que vem aqui mais, olha aí. O recurso didático utilizado por Jesus foi uma criança, né? E ele quis dizer que não são só as crianças que vão em Deus, mas aquelas que parecerem, as pessoas que se parecerem com as crianças, mas nos seus sentimentos. Então, essa criança, ela simboliza a simplicidade, a pureza de coração, o tentar ser melhor a cada dia. Isso significa não cultivar pretensões de superioridade, que é o quê? Ser melhor que o outro. Vamos lembrar da história do galo. Ele se achava ali melhor do que todo mundo da fazenda. Ele se achava ali
o mais importante, ou, e aqui fala, ó, superioridade ou infabilidade, que é aquela pessoa que não falha nunca, que sempre acerta. E na história do galo foi o que aconteceu? Não, né? Ele falhou, ele errou. Primeiro, por se achar melhor que os outros. Segundo, por achar que o sol, olha só, a criação de Deus, só ia aparecer se ele cantasse para chamar o sol. E ele foi falho, ele não era perfeito. Inclusive, um dia lá, que foi o que aconteceu, ele dormiu demais, não cantou e o sol nasceu do mesmo jeito. Né? Então, mostra que ele é falível, que todos nós falimos. Com essas características, nós alcançaremos o reino dos céus. Então, se a gente tiver o nosso coração, mesmo depois que a gente cresce, que todo mundo fica grande um dia, mesmo a gente crescendo, a gente precisa cultivar no nosso coração esse amor de Jesus, na simplicidade, como se a gente fosse criança ainda. E aí, como ser o maior? Quem na terra se fizer ali servo, escravo, pequeno, será o maior no mundo espiritual. Então, os humildes, aquele que serve as pessoas, aquele que ajuda as pessoas, que é pequeno não de tamanho, mas pequeno em humildade, em coração bom, ele terá um reconhecimento no mundo espiritual. Porque são essas coisas do nosso coração que a gente leva lá para o mundo espiritual. A bondade que aqui plantamos. E ele, quem se elevar, né, com orgulho, com arrogância, com a vaidade, e aí vamos lembrar do nosso amigo Galo de novo, né, ele ali, orgulhoso, arrogante, vaidoso, se achando o melhor de todos, será ali humilhado no mundo espiritual, porque todos esses comportamentos não são os ensinamentos de Jesus. O que Jesus nos ensinou? A sermos bons, a ajudar o próximo, a termos a simplicidade do nosso coração. Então, se a gente cultiva outras coisas, né, os bons espíritos ficam ali preocupados conosco, porque eles querem sempre o nosso bem. Então, para a nossa conclusão e a nossa aplicação prática, olha só o que o Evangelho ensina para a gente. Não procureis na terra os primeiros lugares, nem vos coloquei acima dos outros. Então, a gente não pode achar, e é algo que a gente vai refletir essa semana. Será que eu estou me achando melhor do que o meu irmão? Melhor do que o meu colega? Melhor do que os meus primos? Porque eu já sei ler, porque eu já sei escrever, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo? Vamos avaliar nosso comportamento. Buscai o lugar mais humilde e mais modesto, mais simples, para que a gente possa estar nessa situação daquele que ajuda, que valoriza o outro também, que reconhece o que o outro tem de bom e que não fica só olhando para si mesmo. Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se a gente merecer. Muito bem, então essas foram as nossas reflexões de hoje do Evangelho, que a gente possa durante a semana aí lembrar desse galo que se achava o melhor, o bonzão, o esperto, e aí traduzindo para a gente, igual a gente conversou. Ah, eu sou o melhor no videogame, eu sou o melhor nos jogos, eu sou o melhor na escola, e observar o que o outro tem de bom também. Então vamos abrir os nossos olhos para isso? Vamos refletir sobre isso durante a semana. Um beijinho, obrigada aí por estarem participando, por ouvirem a história e até uma outra oportunidade. Um beijo, tchau, fiquem com Deus.